Neste canal, exploraremos temas filosóficos e citações de renomados filósofos. No vídeo de hoje, mergulharemos nas lições de vida de Mark Twain. Desde já, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir este vídeo. Dessa maneira, você contribuirá para que esta mensagem alcance mais pessoas. Estou certo de que, ao final do vídeo, terá adquirido valiosas lições. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ler citações e lições de vida é como ter uma conversa enriquecedora com algumas das mentes mais brilhantes dos séculos passados. Não há nada mais enriquecedor do que aprender com um dos homens mais brilhantes e sábios da história moderna, Mark Twain. Transforme seu conhecimento em uma vantagem na vida aplicando essas valiosas lições. A bondade é uma linguagem que transcende barreiras, uma linguagem que até os surdos podem perceber e os cegos podem enxergar. Nunca coloque alguém como sua prioridade, enquanto você é apenas uma opção para essa pessoa. Cuidado ao interpretar livros de saúde, pois um erro de impressão pode ter consequências fatais. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais valorizo meu fiel amigo de quatro patas. Quando você se encontra alinhado com a maioria, é o momento de refletir e avaliar suas escolhas. A raiva é como um ácido que corrói mais o recipiente que a contém do que aquilo sobre o qual é derramada. Reconhecer suas falhas de maneira franca pode surpreender e desarmar aqueles que estão no poder, proporcionando a você uma oportunidade de fazer a escolha certa. A verdade é como um casaco que você veste, não algo que você joga no rosto das pessoas como uma toalha molhada. O barulho não é uma prova de nada. Muitas vezes, quem faz mais barulho não tem substância. As rugas são marcas que indicam onde os sorrisos estiveram. A verdade deve ser entregue com delicadeza, como se fosse um casaco, e não jogada na cara das pessoas como uma toalha molhada. Aquele que não lê não tem vantagem sobre aquele que não consegue ler. Um padeiro é alguém que compartilha seu guarda-chuva enquanto o sol brilha, mas que o quer de volta no momento em que começa a chover. Afaste-se das pessoas que tentam diminuir suas ambições. As pessoas pequenas sempre fazem isso, mas os verdadeiramente grandes fazem você acreditar que também pode se tornar grande. Os homens farão muitas coisas para serem amados, mas farão de tudo para serem invejados. Sempre obedeça a seus pais quando eles estão presentes, pois é a melhor política a longo prazo. Apenas duas coisas nos arrependeremos no leito de morte: o quanto fomos amados e o quanto viajamos. Damos presentes às crianças, mas o presente mais valioso é nossa presença e companhia, algo que significa muito para elas. Infelizmente, damos isso de forma relutante. Inicie o dia enfrentando os desafios imediatamente, e o resto do dia será mais tranquilo. As roupas moldam a primeira impressão, mas as pessoas nuas têm pouca ou nenhuma influência na sociedade. Quando eu tinha 14 anos, meu pai parecia ignorante, mal conseguia suportá-lo. Mas aos 21, fiquei surpreso com quanto o velho havia aprendido em 7 anos. Evite debates com pessoas tolas, os espectadores podem não discernir a diferença. Parar de fumar é uma tarefa fácil, sei disso, pois já o fiz milhares de vezes. Quando os amigos começam a elogiar sua juventude, é um sinal de que você está envelhecendo. Pratique algo diariamente que não seja do seu agrado. Essa é a regra de ouro para cultivar o hábito de cumprir suas responsabilidades sem esforço. A única maneira de manter sua saúde é consumir o que você não deseja, beber o que não gosta e fazer o que preferir evitar. Os dias mais marcantes de sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que descobre o propósito de sua existência.
Dentre todos os seres, é o homem o mais cruel. É ele quem inflige dor por puro prazer. Evite debates com pessoas tolas. Elas o rebaixarão ao nível delas e o vencerão com sua experiência. São as circunstâncias que moldam o homem e não o contrário. Vivamos de modo que, quando enfrentarmos a morte, até o coveiro sinta pesar. Cada um é como uma lua, com um lado sombrio que nunca revela a ninguém. Sobre a diferença entre o homem e o burro, alguns observadores argumentam que ela é inexistente. Os homens farão de tudo para serem amados. Eles farão o inimaginável para serem invejados. Quando você busca o amor, permita que seu coração lidere, não apenas sua mente. Nenhuma mulher ou homem realmente compreende o significado do amor perfeito até que tenha sido casado por um quarto de século. Faça o que é certo e seu caráter será reconhecido. A coragem reside em enfrentar o medo, não em ausência total dele. Na vida, a ignorância e a confiança são suas melhores aliadas. Com elas, o sucesso é garantido. O perdão é como a fragrância liberada pela violeta quando é esmagada. O medo da morte surge do medo de viver plenamente. Aquele que vive completamente está pronto para encarar a morte a qualquer momento. Para vivenciar plenamente a alegria, é preciso ter alguém com quem compartilhá-la. Nada necessita de reforma mais urgente do que os hábitos alheios. A humanidade possui apenas uma arma verdadeiramente eficaz, e é o riso. Para fazer um homem ou menino desejar algo, basta tornar essa coisa difícil de alcançar. A tristeza pode se auto-administrar, mas para vivenciar plenamente a alegria, é necessário compartilhá-la com alguém. É melhor merecer honras e não recebê-las do que recebê-las sem merecimento. Não há visão mais melancólica do que um jovem pessimista. Independentemente da idade, é possível rejuvenescer alguns anos ao adornar uma flor colorida na lapela. Quando as pessoas não nos respeitam, somos profundamente afetados. No entanto, em seu íntimo, nenhum homem se respeita verdadeiramente. A falta de recursos financeiros é a raiz de todo o mal. Uma verdade é frágil. Uma mentira bem contada é praticamente eterna. O verdadeiro patriota é aquele que se informa antes de fazer barulho. Todos dizem, como é difícil encarar a morte. Uma queixa curiosa vinda daqueles que tiveram que enfrentar a vida. A mesma quantia pode ser amarga quando suas expectativas eram maiores. A escassez de homens verdadeiramente corajosos, o suprimento de coragem moral está diminuindo. Em circunstâncias difíceis, emergenciais e desesperadoras, o uso de palavrões pode proporcionar um alívio que até mesmo a oração não alcança. A vida é curta. Quebre as normas, perdoe prontamente, beije com calma, ame profundamente, ria sem restrições e nunca se arrependa de tudo que fez você sorrir. Uma mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade ainda está colocando os sapatos. Descobri que não há maneira certa de descobrir se você gosta ou não das pessoas, exceto viajando com elas. Lealdade à sua pátria é um dever constante, lealdade ao governo quando merecido. Nunca se case com alguém cujo ego é mais importante que seu relacionamento. O ego sempre terá precedência sobre você. Após todos esses anos, percebo que estava enganado sobre Eva no início. É melhor viver fora do paraíso com ela do que dentro dele sem ela. O orgulho humano é uma ilusão vazia. Sempre há algo à espreita para enfraquecê-lo. Quando em dúvida, fale a verdade. Por meio do esforço, podemos aprender a tolerar a adversidade. Animar-se é mais fácil quando você tenta alegrar outra pessoa. 1º de abril.
Este é o dia em que somos lembrados do que somos nos outros. 364. Nenhuma civilização pode ser perfeita até que alcance a verdadeira igualdade entre homens e mulheres. O homem que era pessimista antes dos 48 anos tem muito a aprender. Se ele se torna otimista depois disso, está apenas começando a entender a vida. Boas maneiras envolvem minimizar o foco em si mesmo e considerar mais a outra pessoa. Um homem honesto na política brilha mais ali do que brilharia em qualquer outro lugar. O pessimista é o otimista que ainda não amadureceu. Ser ocupado é a alegria suprema do ser humano. Nenhum cavalheiro verdadeiro revelará a verdade nua na presença das senhoras. Nunca revele a verdade a quem não é digno dela. Seja descuidado com sua aparência, se necessário, mas mantenha sua alma em ordem. Não lamente envelhecer, é um privilégio negado a muitos. Uma pessoa sábia guarda 3 coisas para si: seus medos mais profundos, seus arrependimentos passados e a desculpa definitiva para chegar atrasado. São as pequenas alegrias que verdadeiramente tornam a vida confortável. Bons amigos, bons livros e uma consciência tranquila. Esta é a vida ideal. Espero que tenha absorvido boas lições. Agradeço por acompanhar e até o próximo vídeo.